A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título Eu Sou a Ressurreição e a Vida. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2025 e agora, nesta lição, nós vamos estudar uma passagem bíblica muito conhecida que é João capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Nós estamos estudando a revista CPAD, que fala do Evangelho de João como um todo, e nessa passagem específica a gente vai ver aqui mais um milagre de Jesus. João registra 7 milagres, são 7 sinais, e este milagre é o último que João registra antes de começar a falar dos acontecimentos da morte de Jesus. Então é um milagre que acontece ali próximo de Jerusalém, né? Porque depois, quando Jesus vai para Jerusalém, quando ele vai ser preso e tudo mais, João dedica uma boa parte do seu evangelho à última semana de vida de Jesus, que é o foco realmente do seu evangelho. E na primeira parte do seu evangelho, João faz questão de apresentar ali alguns milagres específicos e dentro desses milagres, João vai mostrando ali quem de fato é Jesus, apresentando Jesus como Filho de Deus. E essa passagem da ressurreição de Lázaro traz luz sobre um ensinamento muito profundo dentro das Escrituras, que é sobre a ressurreição. Isso é muito importante nós destacarmos, porque muitos podem pensar que já entendem perfeitamente a passagem da ressurreição de Lázaro, né? Pode falar assim, eu já estudei isso várias vezes, Jesus ressuscita Lázaro. É uma passagem conhecida até por quem não é crente. Então, assim, a gente precisa realmente entender a teologia presente neste milagre. Então, eu convido você a assistir essa aula até o final. Vou passar aqui por cada tópico e subtópico da lição, explicando em detalhes, sempre recorrendo ao texto bíblico, né, e falando aqui sobre a questão da ressurreição, principalmente no tópico 3, que a gente vai destacar aí sobre a ressurreição do último dia, falar um pouco aí de escatologia. Eu vou usar aqui o slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Você pode usar esse slide na sua igreja, ministrar uma aula de excelência com o nosso slide em PowerPoint. A maior parte do nosso conteúdo é totalmente gratuito, você vai acessar subsídios em vídeo, áudio, PDF, vários conteúdos extras, mas nós temos também um conteúdo de assinante. Quem é assinante acessa o slide em PowerPoint de adultos e jovens, vários bônus como slide de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso base teologia e cursos de vários temas. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD, então desde 2016 nós estamos produzindo esse material, temos muitos slides antigos sobre esse tema. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns aqui que a gente já ministrou em lições anteriores. Então acesse o nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem o link também, informações aí preciosas para você acessar o nosso conteúdo. Nós temos um aplicativo que você pode baixar na Play Store, pesquisa por EBD em Foco, você vai encontrar o nosso aplicativo aí que tem todo o conteúdo. Nós estamos com um probleminha para fazer o download do slide no aplicativo. Colocamos uma opção alternativa lá, mas ainda não está 100%. Então, qualquer dúvida, você manda uma mensagem no nosso WhatsApp. Tem a opção de baixar pelo site também. Se você não consegue, manda mensagem que a gente vai te orientar. Mas entrando no nosso site ebdenfoco.com, tem lá as informações, mas no WhatsApp também a gente ajuda você. E como eu prometi, eu falei que a gente já ministrou lições anteriores com esse tema, eu vou mostrar aqui alguns. Por exemplo, né, aqui eu pesquisei, entrei no ebdenfoco.com, fui lá nos slides anteriores em PDF e pesquisei Lázaro, né? Então aqui a gente vê aqui essa lição anterior, né, o 7º sinal de Jesus. Jesus ressuscita Lázaro. Então aqui é uma lição de jovens, né, que estudou sobre os milagres de Jesus. Tem esse aqui, o milagre da ressurreição de Lázaro, que é uma outra lição também, acho que é a lição de adultos. E essa aqui, né, Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa, que já é uma outra lição que fala também sobre Lázaro. Eu pesquisei também aqui sobre ressurreição, encontrei aqui, né, algumas lições anteriores sobre ressurreição e tal, vários milagres aqui que Jesus realizou, principalmente sobre a ressurreição de Jesus, que é algo muito importante. Então a gente tem esse material aí de qualidade e temos também os slides de escatologia, né? Se você gosta de escatologia no EBD em Foco, né, quem é assinante vai acessar os slides de escatologia, slides de excelência com relação a essa lição. A gente tem aqui sobre o arrebatamento da igreja, né, que fala também da ressurreição, então um slide aqui que você pode ministrar sobre, né, o arrebatamento, e também, né, esse aqui sobre a volta de Cristo em glória, que também fala da questão da ressurreição, está presente aí. Então, assim, se você gosta desse tema, nós temos aí 13 lições completas para você ministrar na sua igreja sobre escatologia. Quem é assinante do EBD em Foco tem acesso a esse conteúdo. Então, assim, um conteúdo de qualidade muito bom
mesmo. Voltando para a nossa lição, vamos para o textuário que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Nós já falamos em lições anteriores sobre as várias vezes que Jesus disse eu sou. Então, eu sou, né, a porta, eu sou o bom pastor, eu sou, né, a ressurreição e a vida. São duas coisas diferentes. A ressurreição é uma coisa e a vida é outra coisa totalmente diferente. A gente pode detalhar sobre isso aqui durante a aula. Verdade prática, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Então, assim, um dia nós vamos, né, ter um corpo glorioso. Quando Jesus voltar, os que estiverem vivos serão arrebatados e transformados, e aqueles que morreram vão ressuscitar e ter um corpo glorioso e habitar para sempre com Cristo. Sabemos também que a doutrina da ressurreição afirma que os ímpios vão ressuscitar. No entanto, eles não vão ressuscitar com um corpo glorioso e vão sofrer tormentos por toda a eternidade. Então, a doutrina da ressurreição ela é importante porque mostra que o ser humano ele só é completo, pleno, se ele tiver, né, um corpo. Isso aqui é muito importante nós destacarmos que o corpo ele tem que existir. Deus nos criou corpo e alma e espírito e tem que ser completo. Vamos para a leitura bíblica em classe que se encontra em João 11. Aí aqui tem os versículos quebrados que eu recomendo você ler todo o capítulo 11, principalmente a primeira parte ali que fala da ressurreição de Lázaro. Vamos para a introdução. Durante a aula aqui a gente volta nessas passagens e explica aí em detalhes esse capítulo 11. O encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Então, assim, quando Jesus chega ali em Betânia, se encontra com Marta, tem aquela conversa com ela, isso aí traz assim, uma luz muito profunda sobre a questão da ressurreição. E aqui, claro, de fato, Jesus ressuscita Lázaro, sabemos que Lázaro morre de novo, não foi uma ressurreição definitiva, e o ensinamento principal aqui é a ressurreição definitiva. Jesus está ensinando sobre essa ressurreição. Então, nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Sabemos que, ao realizar o milagre, Jesus tem ali vários propósitos. Eu posso destacar alguns aqui, mas durante a aula a gente vai falar melhor sobre isso. Um dos propósitos do milagre é confirmar a fé daqueles que já creem. Então ali temos uma família que já cria em Jesus como Salvador. Vários amigos ali que também criam em Jesus como Salvador, que acompanhavam a Jesus, os discípulos estavam próximos de Jesus. Então o milagre reforça a fé daqueles que já creem. O milagre também vai atingir aqueles que não creem. Aquele que não crê e vê o milagre pode passar a crer, porque o milagre vai mexer com ele. É claro que tem pessoas que querem viver de milagre, quer viver vendo sinais, senão não crê. Mas, assim, algumas pessoas são tocadas, então o milagre tem esse propósito. O milagre também tem um propósito, de levar a pessoa a continuar fazendo a obra de Deus. No caso aqui de Lázaro, muito provavelmente, Lázaro se tornou um pregador do evangelho, divulgador da palavra. Foi um milagre que teve um impacto a longo prazo naquele período ali, que o próprio Lázaro pode ter se tornado esse grande pregador. E, enfim, o milagre tem vários propósitos e o maior deles é glorificar a Deus. É Deus se revelar para a humanidade. É isso, entende? Nesse milagre, houve uma revelação muito mais profunda do próprio Deus. Então, Jesus fala sobre isso, da glorificação de Deus ao realizar o milagre. Então, sempre que um milagre é realizado, que um milagre acontece, o Deus Todo-Poderoso é glorificado. Nesse caso aqui, o próprio Jesus também foi glorificado. Teve algo a mais revelado sobre ele quando ele realizou esse milagre. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão e, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e no Novo Testamento. Então a gente sabe que essa doutrina da ressurreição ela é fundamental, Paulo fala sobre isso, então a gente vai falar aqui dentro dos evangelhos, dentro também do ensino do apóstolo Paulo, no Novo Testamento de maneira geral, que é uma doutrina que de fato nós acreditamos. Um dia, todos os mortos vão ressuscitar. Tópico 1, o propósito
de Jesus. 1.1. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim e o da filha de Jairo. Então a gente observa esses milagres aqui que Jesus realizou quando se fala de ressurreição. A gente destaca mais o milagre ali da ressurreição de Lázaro, porque parece que foi algo assim mais dramático, né? João, ele detalha mais esse milagre, mostra ali que de fato Jesus era amigo daquela família. Enfim, o milagre da ressurreição de Lázaro envolve também uma questão muito emocional de Jesus, né? Ali Jesus chorou durante aquele milagre. Então, assim, antes de realizar o milagre, a gente vê que Jesus chora, ele se emociona. Por que que Jesus chorou? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. No entanto, Jesus já tinha realizado outros milagres. No caso da filha de Jairo, também foi um milagre que envolveu a ressurreição. A menina estava doente e ela já tinha morrido quando Jesus chegou. E também o milagre do filho da viúva de Naim, que era algo bem público, estava ali um cortejo fúnebre já acontecendo, e Jesus realiza aquele milagre. Claro, todos esses milagres tiveram impacto muito grande no ministério de Jesus. Jesus está mostrando que ele de fato tem poder sobre a vida. É ele que dá a vida, é ele que tira a vida. Tudo está na mão dele. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este é o último dos 7 sinais, no caso, milagres, encontrados no Evangelho de João, e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da crucificação. Então é meio que Jesus vai mostrando ali que ele de fato é o Filho de Deus através dos milagres. Então João começa apresentando um milagre assim, relativamente simples, né? Jesus transforma água em vinho. Alguém pode falar assim, isso aí foi um truque, qualquer pessoa pode fazer isso e tudo mais. Beleza. Só que aí no final, dá o golpe de mestre, a ressurreição de um morto de 4 dias. Quem é que vai negar isso aqui? Entende? Quem é que vai falar assim, isso foi um truque? Não tem como. Já cheirava mal. Quando removeram a pedra, todo mundo sentiu o mau cheiro de Lázaro. Ao escrever sobre esse milagre no seu evangelho, João está passando a mensagem para todos os seus leitores, inclusive nós. Tudo que eu apresentei para vocês até agora, se vocês não tinham ainda se convencido, aqui está a prova final. É claro que o ápice do ministério de Jesus é sua ressurreição, a sua própria ressurreição. Mas antes de João começar a registrar os acontecimentos da morte de Jesus, que ele vai detalhar o ministério de Jesus em contato com as pessoas, tem aí um ápice que podemos dizer que esse ápice é a ressurreição de Lázaro, em que João de fato mostra que Jesus é o Todo-Poderoso. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Então é assim, no capítulo 10, que nós estudamos na aula anterior, Jesus se apresenta como um bom pastor, e aí depois, na segunda parte do capítulo 10, tem a festa da dedicação, que é mais uma festa que acontece, que Jesus participa, ele ensina nessa festa, e as pessoas tentam prender ele, só que não era chegada a sua hora, então ele foge dali, e o texto diz assim, João 10, de 40 a 42, e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou, e muitos iam ter com ele, diziam, na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Então assim, Jesus estava na região que ele foi batizado, uma região que João Batista tinha pregado, batizado as pessoas, e as pessoas conheciam João, sabiam de João e falava de João ali, comparando com Jesus. Então eles dizem que João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele falou sobre Jesus de fato se cumpriu. E Jesus estava nessa região que fica um pouco longe ali de Jerusalém. Nós não sabemos exatamente qual é essa região. Não sabemos de fato onde Jesus estava. Isso aqui é algo que a gente precisa destacar, porque vai entrar naquela questão do porquê que Jesus demorou para chegar até Lázaro. Por que aconteceu essa demora? Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Vamos ler aqui João 11:17. Chegando, pois Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então assim, Jesus estava numa região que era um pouco longe de Betânia. Nós não sabemos exatamente o local,
O Jordão ficava do lado direito. Se você está olhando para o mapa aqui pelo vídeo, ali do lado direito, um pouco para cima, estava o Rio Jordão. Jesus estava ali mais ou menos do lado da Pérea. E, assim, de acordo com alguns comentaristas, Jesus levaria ali cerca de 2 dias para chegar a Betânia. Alguns dizem até 3 dias. Mas vamos colocar aqui 2 dias. Quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, mesmo que ele tivesse ido imediatamente, ele não ia encontrar Lázaro vivo. Lázaro teria morrido. Muito provavelmente, Lázaro morreu pouco tempo depois que o mensageiro saiu. Então, o mensageiro foi até lá, deu a mensagem e voltou. Então, assim, quando o mensageiro chegou, Lázaro já estava morto há cerca de 1 dia, ou 2 dias, né? Vamos supondo que ele demorou 2 dias de caminhada. Então, a gente pode concluir que não era possível Jesus chegar lá e encontrar Lázaro vivo. Porque se fosse possível, muito provavelmente Jesus ia até Lázaro e curava aquela doença. Então, assim, Jesus faria isso tranquilamente. Jesus não esperou Lázaro morrer para realizar o milagre, como alguns podem pensar. Não, ele não esperou. Jesus sabia que Lázaro poderia ressuscitar, porque ele tem esse poder de ressuscitar os mortos. Então, assim, Jesus não estava muito preocupado com o nível do milagre. Vai ser um milagre de cura ou vai ser um milagre de ressurreição? Não é isso que está em mente para Jesus. O que Jesus tem em mente é que não fazia sentido ele ir com pressa. Lázaro morre e ele tem essa revelação. Então, observe que Jesus fala, vamos ver aqui o versículo, só para conferir certinho, né? Ele fala assim no versículo 11, assim falou e depois lhes disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, assim, Jesus já tinha recebido a revelação que Lázaro tinha morrido. E aí, depois que ele foi. No entanto, nós sabemos que ele esperou 2 dias para sair, né? Então, Jesus espera 2 dias, provavelmente caminha 2 dias e encontra Lázaro morto, né, depois de 4 dias. Por que isso acontece? Isso aqui é uma história que todo mundo já conhece, né, que todo mundo já ouviu uma pregação sobre isso, muito provavelmente já ouviu falar, de que havia uma crença judaica de que a alma ficava ali próximo do corpo durante 3 dias. Depois de 3 dias, que não tinha mais solução, a alma ia embora. Isso não está na Bíblia. Isso não é algo oficial, mas o povo acreditava. Tem registros de escritos de rabinos antigos que mostram isso. Alguns defendem a ideia de que não é tão antiga assim essa crença, que não era na época de Jesus. Mas esse texto aqui deixa isso bem claro. Esse texto deixa bem claro porque Jesus chega de fato 4 dias depois, para que ninguém fique pensando de que o milagre aconteceu de forma simples porque a alma estava ali do lado. Então, é 4 dias justamente por causa desse mito. Tá? Era um mito que eles acreditavam. Isso não é verdade, isso não está na Bíblia, não está em lugar nenhum. Era algo cultural, as pessoas acreditavam nisso. E Jesus realmente chega 4 dias depois para ter essa garantia. Então, se Jesus tivesse ido logo, Lázaro estava morto do mesmo jeito. Então, ele espera um pouco justamente para passar os 4 dias. Não sei se ficou confuso, mas essa é a explicação que eu acredito ser a mais coerente sobre essa demora de Jesus para ir. Tópico 1.2, o desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. De fato, elas estavam na expectativa da chegada de Jesus porque sabia que Jesus poderia curar Lázaro. Elas tinham fé nisso, elas tinham certeza. Era alguém que andava com Jesus, que ouvia Jesus, Jesus era amigo deles. Então, assim, a amizade com Jesus era tão forte que eles tinham certeza absoluta. Jesus vai chegar aqui e vai curar Lázaro. Devido ao carinho e à amizade que o nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava, elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. Então, assim, João capítulo 11, versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então eram 3 irmãos que Jesus amava, Jesus ficava na casa deles. Sempre que Jesus ia a Jerusalém, Jesus parava em Betânia, ia na casa deles, ensinava, comia, brincava, contava piada, enfim. Tem gente que acha que Jesus ficava ensinando o tempo todo. Eu acho que não, Jesus também participava do cotidiano, do dia a dia, de forma muito bem descontraída. Então eles eram amigos. No entanto, a visita dele no
tempo de Maria e Marta não se concretizou. Então, assim, elas esperavam que Jesus chegasse ali para que, né, realizasse o milagre da cura. Isso não aconteceu e elas se desesperaram. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Então é isso. Deus é soberano, a vontade dele é soberana, ele controla todas as coisas e, enfim, isso é independente das circunstâncias humanas. Não somos nós que decidimos, é Deus que decide, é ele que diz o que vai acontecer no tempo dele. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Isso é fato, né? Deus não se atrasa, ele não se adianta, ele chega no tempo certo, é o tempo dele. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Então, esse foi o tempo certo, esse foi o momento certo. Então, Deus já tinha tudo planejado, Jesus já sabia o que ia fazer. Na maior parte dos milagres, isso é destacado. Jesus já sabia o que ia fazer. No milagre lá da multiplicação dos pães e peixes, Jesus já sabia o que ia fazer. No primeiro milagre que João registra, né, que Jesus transforma a água em vinho. Ali Jesus sabia também o que ia fazer. E nesse milagre não foi diferente. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. 1.3, o tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar o milagre na vida de Lázaro. E foi o que eu já falei. De fato, Jesus poderia sim. Ele poderia curar Lázaro. Se Jesus estivesse próximo, Jesus estivesse em Betânia, em Jerusalém, que é bem do lado, era cerca de 3 quilômetros de Jerusalém a Betânia. Jesus poderia muito bem realizar esse milagre da cura, seria muito tranquilo para Jesus, né? Realizar o milagre ali na vida de um amigo. Elas tinham plena consciência de que o nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Então, assim, elas sabiam que Jesus poderia fazer o milagre, mas o plano de Deus era outro. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Então observe que tudo isso mexe com o emocional delas. Lázaro está doente, depois Lázaro morre, elas têm que fazer o sepultamento de Lázaro. Tudo indica que era uma família rica, né? Tem um episódio, acho que é Maria que leva um unguento, né? Joga um unguento sobre Jesus. Eu acho que é isso, me falha a memória. E era muito caro, né? Era muito dinheiro, né? Até acho que é o episódio que Judas fala, né? Por que não vendeu e deu dinheiro aos pobres e tudo mais. Então a gente tem alguns indícios que realmente era uma família rica, era uma família conhecida. O texto diz que pessoas de Jerusalém estavam lá presentes. E diante de tudo isso, Jesus não chega, né? Jesus não está presente, Lázaro morre e tem todos esses acontecimentos, né? Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia. Então isso aqui era algo que estava prestes a acontecer. Elas não sabiam que isso ia acontecer, elas não esperavam esse milagre da ressurreição. Muito provavelmente ninguém ali esperava. Já tinha passado 4 dias, não tem mais esperança dele ressuscitar. Então isso era o que estava na mente deles. Tópico 2, o encontro de Marta com Jesus. 2.1, o encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. João capítulo 11, versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Então Maria ficou em casa e Marta foi ao encontro de Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou sua convicção de que, se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. E, de fato, isso aqui é verdade. Se Jesus estivesse presente, Jesus não teria deixado Lázaro morrer. Não foi uma insensibilidade de Jesus. Entenda o que eu falei anteriormente. Jesus não demorou 2 dias para esperar Lázaro morrer. Lázaro, né, morreu logo depois que ele recebeu a notícia. Então, mesmo que Jesus tivesse vindo logo, ele ia chegar lá e encontrar Lázaro morto. Entende? Não foi assim falta de sensibilidade de Jesus de deixar isso acontecer, porque sabemos que o falecimento de um ente querido é algo que dói muito.
é muito triste. Eu acredito que todo mundo que está me ouvindo aqui, né, já foi em um velório, já teve aí um ente querido que faleceu. A dor é muito grande. Então, assim, Jesus não fez elas passarem por aquilo ali, né, de propósito. Não, né, foi realmente algo que não deu tempo. Não deu tempo. Alguém pode falar assim, mas Jesus, como todo-poderoso, ele sabia que Lázaro ia adoecer e ele poderia ter ido para Betânia mais um tempo antes para evitar. Mas não é assim que funcionam as coisas. Não é do jeito que a gente pensa. Nós não sabemos quais são os planos de Deus. E mesmo Maria e Marta passando por tudo aquilo, na verdade a família como um todo, passando por todo o sofrimento da morte de Lázaro, né, a doença e a morte, assim, querendo ou não, isso foi para a glória de Deus. Um milagre que, né, assim, até hoje, ele traz resultados positivos quando se fala de salvação. Nós estamos aqui estudando justamente sobre este milagre, estamos estudando sobre ressurreição, sobre o fato de Jesus ser a ressurreição e a vida. Então, querendo ou não, mesmo que Jesus pudesse evitar tudo isso, aconteceu para que, de fato, o nome de Deus fosse glorificado e o evangelho fosse pregado. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Então, o fato é isso. Jesus fala no versículo 23 que ele vai ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Então, assim, ela pensou que Jesus estava falando da ressurreição do último dia. João 11, 24. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E essa ressurreição do último dia era algo que estava muito claro na mente do judeu daquela época, um judeu fiel, que entendia bem o Antigo Testamento. A gente vê Daniel falando da ressurreição e tem várias passagens do Antigo Testamento que dá a entender, né, que vai ter uma ressurreição futura. Então, elas criam nessa ressurreição escatológica. Então, isso vai acontecer no último dia. Acho que Isaías também fala sobre, né, algo futuro nesse sentido. Enfim, né, então, assim, isso estava muito claro na mente dela, ela acreditava. Vamos lá, na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. Então aqui nesse parágrafo, o escritor da revista, né, resolveu fazer essa pequena aplicação aqui, porque assim, a gente tem várias promessas, e essas promessas elas são futuras. Muitas promessas que Jesus fez para nós são futuras, elas ainda não aconteceram. E nessa caminhada, nós vamos encontrar as circunstâncias da vida, as dificuldades, tentações e tudo mais. Isso pode nos levar a desanimar, isso pode fazer com que nossa fé fique um pouco mais fraca. Enfim, né? Então assim, a gente pode passar por várias situações, várias dificuldades em que a gente não crê tanto nas promessas ou acha que está demorando demais. Mas nós temos que permanecer fiéis. Vamos lá. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. João 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Então aqui nessa passagem, Jesus se apresenta, né, como a ressurreição. É aquele que dá a vida. Então todos os mortos vão ressuscitar. Sabemos que alguns vão ressuscitar para a condenação eterna e aqueles que creem em Jesus como Salvador vão ressuscitar para passar a eternidade com Ele. E é Ele que vai ressuscitar. Então Ele é a ressurreição. Ele é a vida porque é Ele que dá a vida. É Ele que sustenta a vida. A vida que nós temos hoje, ela foi dada por Cristo. Nós somos sustentados por Ele. E a vida que nós teremos por toda a eternidade também será dada por Ele. Então, é Ele que nos sustenta, é Ele que dá a vida, Ele é dono da vida. Vamos avançar aqui para o tópico 2.2. Quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Então, João 11, 24, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então isso aqui era algo que ela estava muito, né, crente assim que ia acontecer. Tá? Vai acontecer e ponto final. Isso aí eu sei, tá tudo certo. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. Então, assim, o versículo 25 deixa bem claro que Jesus ele é a ressurreição, não somente uma ressurreição futura, mas agora. Ele pode ressuscitar. Ele é dono da vida agora.
Ele pode fazer o que ele quiser agora, nesse exato momento. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, claro, embora correta e verdadeira, né? Então os fariseus acreditavam nisso, mas era verdadeiro, porque está no Antigo Testamento. Nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Então observe que a doutrina da ressurreição no Antigo Testamento era algo muito vago, muito assim, sem muitos detalhes. Jesus agora ele se apresenta como a ressurreição e a vida, ele deixa bem claro que aquela doutrina do Antigo Testamento está certa porque ele mesmo vai dar a vida, ele mesmo vai ressuscitar. Então João 11, 43 e 44 diz assim: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então aqui a gente observa que Jesus realiza o milagre de forma extraordinária, mostrando que ele é o dono da vida. É ele que dá a vida, é ele que ressuscita. A doutrina da ressurreição está fundamentada nele. E ele também ressuscita, no caso o próprio Jesus vai ressuscitar depois, de forma definitiva em um corpo glorioso. Então ele já mostra isso de antemão, ressuscitando Lázaro, também os outros milagres que ele realizou nesse sentido, né? Da filha de Jairo, a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim. Jesus, em todos esses milagres, ele mostra que ele é o dono da vida. É ele que faz viver, é ele que é a ressurreição. Tudo está pautado nele. Tópico 2.3, promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Vamos ver essas lições. A primeira é a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Isso aqui deixa bem claro que Jesus é que dá a vida. No sentido espiritual, é a vida espiritual, vida nova, que a gente já estudou, né, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e ele nos deu vida, e vida com abundância. Então, a vida no sentido espiritual, a ressurreição no sentido espiritual, mas também no plano material, no sentido de que uma pessoa que morreu de maneira literal, que está morta ali, que perdeu a vida, ela pode voltar a ter vida através do poder de Jesus Cristo. Então, ele é a ressurreição também material. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Então, a promessa de vida, ela começa aqui e agora. Quando nós cremos em Jesus como Salvador, nós temos vida eterna. Ponto. A vida eterna já é garantida para nós. Nós podemos morrer, sim, mas nós vamos ressuscitar e vamos viver eternamente com ele. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Então, ter vida plena é estar em Cristo, é crer em Cristo, é viver em Cristo. Aí sim, de fato, nós vamos viver por toda a eternidade. Isso já começa aqui e agora. Vamos para o tópico 3, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. 3.1, a ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. A gente já viu sobre isso. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. Em Atos dos Apóstolos, a gente vê Dorcas, que também ressuscita. Tem um jovem, que acho que é Eutico, que cai da janela e Paulo ora por ele, ele ressuscita. Enfim, a gente tem ali aqui alguns milagres registrados no Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente tem também milagre de ressurreição, aquele milagre de, acho que é um soldado que é jogado no túmulo de Eliseu, e o soldado levanta vivo, se não me falha a memória. Então a gente tem milagres também nesse sentido no Antigo Testamento. Tudo bem, esses milagres mostram que de fato Deus é poderoso e ele pode trazer de volta a vida. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João capítulo 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. Então observe que todas as ressurreições que acontecem, elas acontecem e as pessoas continuam vivendo sua vida normal e depois elas morrem de forma definitiva e não voltam mais. Então,
Assim, né, ninguém ressuscitou para continuar vivo, a não ser o próprio Jesus. A ressurreição de Jesus foi algo diferente. Vamos ler aqui João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vinha a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso aqui é o próprio Jesus falando. Jesus está dizendo que vai chegar a hora em que todos vão ressuscitar, todos sem exceção. A doutrina da ressurreição do corpo é o elemento essencial do cristianismo bíblico. Então, é uma doutrina fundamental. Se a gente não crer na ressurreição, a gente não é cristão de verdade. A gente não crê na Bíblia de verdade. Então, a doutrina da ressurreição fala de algo futuro, escatológico, que vai acontecer no último dia. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos, em 1 Coríntios capítulo 15. Então, Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele fala da importância da doutrina da ressurreição. A gente precisa realmente crer nessa doutrina. A gente precisa entender que o ser humano, ele só é ser humano se for corpo e alma e espírito tudo junto. Então o corpo ele é importante. A gente não pode ficar pensando assim, a alma e tal, é importante. Não, o corpo ele é importante, ele faz parte, é a criação de Deus. Então nós devemos ter um corpo. Isso é algo muito claro dentro da Bíblia. Jesus ressuscitou. Isso mostra a importância de nós ressuscitarmos. E depois que Jesus ressuscitou, a gente observa alguns detalhes no corpo de Jesus. Por exemplo, Jesus aparece num quarto em que os discípulos estão trancados. Então assim, a porta está trancada, ele apareceu. Ele atravessou a parede, ele se materializou ali dentro, não sabemos como, mas o corpo de Jesus permitiu que isso acontecesse. Na própria ressurreição de Jesus, os panos ali que estavam envoltos em Cristo ficou lá, do mesmo jeitinho ficou lá, porque o corpo de Jesus foi um corpo diferente de Lázaro, que saiu todo amarrado e tal. Não, Jesus, ele meio que saiu ali de dentro daqueles panos, de forma sobrenatural, um corpo glorioso. Deixa eu ver aqui mais alguns detalhes. Depois que Jesus ressuscitou, ele comeu. Então, de certa forma, o corpo de Jesus, após ele ressuscitar, Jesus se alimentou, ele comeu peixe na praia. E também lá na ceia, Jesus fala que nós vamos ceiar com ele lá no céu. E quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê falar das bodas do Cordeiro. Então, assim, a gente vai comer. De certa forma, esse corpo glorioso também vai precisar de alimento. A gente não sabe detalhes sobre isso, mas nós temos essas informações. No entanto, é importante destacar a questão do corpo. O corpo tem que continuar existindo. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, todos os salvos em Cristo vão subir com ele, encontrar com ele nos céus. E como a gente já sabe, os vivos serão transformados e os que estão mortos vão ressuscitar e já vão adquirir um corpo glorioso e vão aí se encontrar com Cristo nos ares. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Então, todos os salvos no Antigo, Novo Testamento, todos os salvos em Cristo vão ressuscitar. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Aqui vale um destaque para uma questão escatológica bem importante. Eu vou colocar aqui algo que eu tirei lá dos slides de escatologia. Então aqui a gente tem o arrebatamento da igreja, que a gente falou agora há pouco, no arrebatamento vai ter a ressurreição dos mortos, aí tem a grande tribulação e tem a vinda de Jesus em glória. Durante a grande tribulação vai ter dois grupos de pessoas, basicamente isso. Tem um grupo de pessoas que, no caso, vai seguir a besta, enfim, o anticristo, vai ter a marca da besta e tal. Essas pessoas vão morrer, todas vão morrer quando Jesus voltar em glória, e os vivos vão entrar no milênio. É registrado em Apocalipse 20 que tem aqui uma ressurreição. É meio que uma continuação da ressurreição que aconteceu no arrebatamento. Então as pessoas vão ressuscitar também na vinda de Jesus em glória. Eu sei que é um pouco confuso, mas a escatologia assembleiana ela é assim. Escatologia não é uma coisa muito clara, não é uma coisa muito definida, tem toda uma confusão. Inclusive o slide que eu tirei, esse esquema aqui, é um slide que eu mesmo fiz, que eu apresento as escolas escatológicas, que inclusive você pode acessar no EBD em Foco. A gente fala do amilenismo, pós-milenismo, então a gente vai apresentar aqui o pré-milenismo, pré-tribulacionista, que é o da Assembleia de Deus. Tá? Jesus volta antes do milênio e antes da grande tribulação.
E aí acontece aqui, na vinda de Jesus em glória, a ressurreição dos mortos, que é uma continuação da ressurreição que aconteceu no arrebatamento. Aí tem o milênio. No fim do milênio, tem uma outra ressurreição que é a definitiva. Essa ressurreição vai ressuscitar salvos e ímpios, considerando que durante o milênio muitos salvos vão morrer, muitas pessoas vão morrer. A gente entende que o milênio é um período de reino de Cristo na Terra, em que as pessoas vão viver a vida normal aqui na Terra durante 1000 anos, e só depois, né, que vai ter a última ressurreição, que vai ser novos céus e nova terra. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então essa passagem de Apocalipse mostra que o fim de todas as coisas. É a última ressurreição, ressuscita aqui os ímpios, são julgados e são condenados. Então isso aqui, né, é só depois do milênio. Bem, se você achou isso confuso, recomendo você assistir às aulas do EBD em Foco. A gente tem várias aulas sobre esse tema. Vou deixar disponível o link para você acessar. Tem os slides que você pode baixar. Enfim, muito conteúdo sobre escatologia. A gente tem um livro sobre escatologia também, que pode ser usado para você estudar e ministrar esse tema na sua igreja. Então, recomendo muito você acessar o nosso conteúdo de escatologia. Vamos avançar aqui para a nossa lição. 3.2, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A gente já falou bastante sobre isso, mas eu acho que vale um destaque aqui, principalmente no versículo 26, que Jesus fala assim, ó, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Isso aqui pode levantar alguns questionamentos, porque assim, se eu creio em Jesus como Salvador, e ele está dizendo que quem crê em mim nunca vai morrer, significa que o crente não pode passar pela morte. Só que não é isso que esse texto está dizendo. O escritor da revista dá uma explicação aqui no seguinte sentido. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. No sentido que morte espiritual seria uma separação eterna de Deus. Nós nunca seremos separados de Deus por toda a eternidade. Nós vamos morrer, vamos ressuscitar e é toda uma continuação da vida que nós temos aqui hoje. Então é mais ou menos nesse sentido. Se você crê em Jesus como Salvador, a vida eterna já está garantida. Ou seja, você não vai deixar, né, de ter comunhão com Deus. Você vai morrer, a gente crê que existe um estado intermediário, significa que nesse estado intermediário você vai para a presença de Deus, para, né, o seio de Abraão, paraíso, enfim, como você queira chamar. É uma continuação, depois você ressuscita e continua nesse corpo servindo a Deus por toda a eternidade. Então você nunca vai morrer, não vai acontecer uma morte espiritual. A morte física acontece, mas ela é provisória, né, algo que vai ser resolvido com a ressurreição do último dia. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Então Jesus está falando de uma vida eterna aqui. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Então a morte, do ponto de vista do crente, né, não é o fim de todas as coisas, não acabou. Não é isso. Existe esperança, e essa esperança está em Cristo Jesus. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Então é isso que vai acontecer, né? Nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar. E isso aí é só o início de algo que vai durar por toda a eternidade. Então, assim, a gente precisa realmente estar confiantes em Cristo Jesus, né? Firmes na fé, com a certeza de que teremos a vida eterna com Cristo.
3.3 Uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte e de entes queridos. De fato, a gente pode tirar muitas lições aqui sobre isso, né? A questão da morte é complicada, sempre que tem morte de um parente, de um amigo, traz tristeza, enfim, é bem complicado mesmo, né? Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. O choro de Jesus ali não é pela morte de Lázaro, até mesmo porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Jesus não está chorando porque Lázaro morreu. Jesus está chorando porque ele está vendo o estrago do pecado. Jesus está chorando porque ele está vendo aquelas pessoas tristes, dilaceradas, aquelas pessoas que estão angustiadas por causa da morte. Ele olha toda aquela situação e ele chora. E foi por isso que Jesus veio para viver uma vida sem pecado, para morrer na cruz do Calvário, porque ele, né, sente compaixão de nós seres humanos que vivemos nessa vida, desculpa a palavra, mas uma vida desgraçada. Essa vida é uma vida de pecado, uma vida nesse mundo aqui é uma vida de pecado, uma vida que só faz sentido quando nós encontramos Cristo. É isso, só faz sentido quando nós estamos com Ele. Sem Ele, essa vida aqui não faz o menor sentido. Então Jesus chora pela tristeza, né, diante do pecado, diante dos problemas que o pecado trouxe para toda a humanidade. E às vezes a gente também precisa parar e refletir sobre isso e chorar também, né? Chorar diante de tantas mazelas que tem nessa sociedade. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. João 14,3 Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, assim como ele falou com Lázaro, ele vai falar com cada um de nós, né? Cada um que estiver em uma sepultura, saia para fora. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos todos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Então, todos os mortos em Cristo vão ressuscitar um dia e os vivos, né, serão arrebatados e viverão para sempre com Ele. Chegamos na conclusão que diz assim: esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Então, esse milagre que impactou a fé daquelas pessoas que estavam naquela época, e até hoje ele vem, né, impactando os corações. Ele traz um ensinamento muito profundo sobre a doutrina da ressurreição, né, que é uma garantia que nós temos em Cristo Jesus. Assim como Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. E ele mostra isso através dos milagres que ele fez de ressurreição, a ressurreição de Lázaro e a sua própria ressurreição. Então isso é uma garantia de que a vida eterna será em um corpo glorioso, que nós vamos ressuscitar em um corpo glorioso e viveremos para sempre com Cristo. Amém? Chegamos aqui no final da aula, né, que tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez falando do nosso site, ebedenfoco.com, o nosso WhatsApp, que está aqui na tela, está também na descrição do vídeo. Nós temos aqui o nosso conteúdo, o nosso aplicativo. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.